A Bíblia Nossa de cada dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos na Palavra de Deus no dia de hoje. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 69. E este salmo, meus queridos, é o maior salmo do segundo livro do Saltério. É isso mesmo. Se você está chegando aqui hoje, então deixa eu te contar uma coisa. O livro de Salmos é composto de 150 salmos, mas esse livro todo, ele é dividido em 5 livros. E nós iniciamos o segundo livro, que vai do Salmo 42, e já já nós vamos terminar, porque ele vai até o Salmo 72. E o Salmo 69 é o salmo mais numeroso em termos de versículos, né? Tem 36 versículos. Então, para que o podcast não fique tão longo, eu vou fazer como eu fiz ontem, né? Com o segundo salmo, o segundo maior salmo desse livro, com 35 versículos, que foi o que nós meditamos ontem. Eu vou destacar algumas coisas do salmo e outras não, porque senão vai ficar um podcast muito grande. Mas, para começo de conversa, eu quero dizer que esse salmo de Davi, ele é um salmo que é classificado como messiânico. O que isso significa? Alguns versículos deste salmo, eles foram mencionados no Novo Testamento diretamente aplicados a Cristo, né? Esses versículos se cumpriram de maneira profunda e cabal na vida de Jesus Cristo. Mas aqui, no contexto do salmo, nós vamos ler eles também aplicados à vida de Davi, embora eu até pretenda passar para vocês algumas referências do Novo Testamento para quem gosta de estudar. Então, todo o salmo, nós não podemos dizer que é messiânico, porque alguns versículos, como por exemplo o versículo 5, ou o trecho ali que vai do versículo 22 até o versículo 28, apresentam sentimentos humanos. Esses não pertencem a Jesus, né? Que é amor, que é perdão, que é compaixão. Então, quando eu digo que é um salmo messiânico, é porque alguns versículos se cumprem na vida de Jesus, mas foram escritos aqui por Davi, que estava vivendo uma situação que ele vai relatar para nós. E, para início, nós temos aqui desde o versículo 1 até o versículo 4, Davi dizendo para nós que ele estava passando por uma situação muito difícil, de perseguição, de luta, de injustiça. Ele estava se sentindo como que afogando, como sem apoio para os pés. Então, vamos começar? Versículo de número 1, Davi diz assim: salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas eu me afundo, não tenho onde firmar os pés. Entrei em águas profundas, as correntezas me arrastam. Cansei-me de pedir socorro, minha garganta se abrasa. Meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Os que sem razão me odeiam são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça. Muitos são os que me prejudicam sem motivo. Muitos os que procuram destruir-me. Sou forçado a devolver o que não roubei. Do versículo 1 ao versículo 4, então nós vemos Davi relatando para nós como ele estava se sentindo. Ele estava se sentindo como quem não tem onde firmar os pés. E somente quem já passou por uma situação de dificuldade tão grande, uma luta interior e exterior tão forte, sabe como é que é essa sensação de estar afogando, essa sensação de não ter saída, essa sensação, inclusive, de não ver respostas por parte de Deus, porque no versículo 3, Davi diz: meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Isso mostra que Davi estava esperando uma resposta do Senhor, mas que o Senhor, que nunca chega atrasado e que sempre trabalha em nosso favor, até aquele momento não tinha trazido para Davi a resposta que ele havia pedido. Mas até nisso Davi para nós é um professor. Ele ensina que apesar dele estar cansado de esperar a resposta, ele ainda está aqui escrevendo um salmo e cantando diante do Senhor e buscando entender qual é a vontade de Deus. Né? Davi decidiu caminhar com o Senhor. Quer Deus traga a resposta, quer não. Né? Davi não muda. Né? Davi busca ser fiel. E ele está sofrendo as penas, né? Por querer caminhar com Deus. Inclusive, o versículo 4, ele é referenciado como sendo ligado a Cristo, e você pode acompanhar isso lá em Marcos 14, 65. Por quê? Porque assim como Davi diz que ele tem muitas pessoas que o odeiam sem razão, assim também aconteceu com Jesus Cristo, que foi odiado por todos, né? Por alguns, pela maioria, apesar de só ter feito bem. Verso 5.
Tu bem sabes como fui insensato, ó Deus. A minha culpa não te é encoberta. Não se decepcionem por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não se frustrem por minha causa os que te buscam, ó Deus de Israel. Pausa aqui. Aqui Davi, no versículo 5, deixa claro que ele sabe das suas faltas, das suas culpas. E no verso 6 ele ora pedindo a Deus que as faltas dele, as culpas dele, a falta da perfeição, vamos dizer dessa maneira, não venham a ser pedras de tropeço, né? Ele fala, não se decepcionem por minha causa aqueles que esperam em ti. E eu penso, meus queridos, que essa deve ser uma preocupação genuína de todo aquele que ama e serve a Deus. Nós devemos sempre buscar diante do Senhor não ser motivo de tropeço para os outros, né? Não termos um comportamento que leve as pessoas a se decepcionar com Deus ou achar que, na verdade, Deus é uma coisa que só de falar e não de viver. Vou continuar no versículo 7. Pois por amor a ti suporto zombaria e a vergonha cobre-me o rosto. Aqui, Davi fala de si, mas esse versículo também pode, vamos dizer assim, se aplicar, né, a Jesus Cristo lá em Marcos 14:65. Verso 8. Sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até para os filhos de minha mãe. Esse versículo também você encontra se referindo a Jesus Cristo lá em João capítulo 7, do versículo 3 ao versículo 5. Pois o zelo, versículo 9 do Salmo 69, pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Então, Davi aqui está dizendo o quanto ele ama a casa do Senhor, e ele zela pela casa do Senhor. E esse versículo também foi aplicado a Cristo, tanto em João, capítulo 2, versículo 16 e 17, como Romanos, capítulo 15, versículo 3. Verso 10 do Salmo 69 diz assim, até quando choro e jejuo, tenho que suportar zombarias. Quando ponho vestes de lamento, ou vestes de lamento aparece na revista atualizada, mas na nova versão internacional, mas na revista atualizada, ao invés de vestes de lamento, você vê panos de saco. Sou objeto de chacota. E eu estou fazendo essa observação porque em João capítulo 19, versículo 23 e 24, também há uma referência relacionada a Cristo e as suas vestes que foram rasgadas e toda a zombaria que o Senhor Jesus sofreu, né? Toda a chacota que ele sofreu na cruz. Verso 12. Os que se ajuntam na praça falam de mim e sou a canção dos bêbados. Mas eu, Senhor, no tempo oportuno, eleva-te a minha oração. Responde-me por teu grande amor, ó Deus, com a tua salvação infalível. Pausa aqui, por favor. Então, ao mesmo tempo que ele veio descrevendo uma situação muito triste, de abandono, de tristeza, de se sentir sufocado, das pessoas falando contra ele, aquela sensação opressora que nós sentimos quando parece que não há um amigo sequer, que estamos rodeados de pessoas, mas que ao mesmo tempo é como se estivéssemos sozinhos. E pior, né? Não só não estamos sozinhos, como essas pessoas se colocam como os nossos inimigos. E aí, no meio de toda esta batalha, né, Davi vira para Deus e fala, eu elevo a ti a minha oração. E ele atribui, né, a salvação a uma característica. Ele diz assim, com a tua salvação infalível. E eu acho que é isso que nós devemos ter na nossa mente em relação à mão de Deus. Deus tem poder para nos salvar. Não apenas a alma do julgamento eterno, que foi o que ele fez através da morte de Jesus Cristo na cruz, mas também nos salvar dos perigos diários. Louvado seja Deus, porque você e eu, nós temos o Senhor. E Deus, deixa eu te corrigir uma coisa na sua mente, caso você tenha esse erro. Existem pessoas que pensam assim, eu não vou orar por isso não, isso é muito pequeno. Deus deve estar preocupado com a fome na África, com aquela catástrofe mundial. Eu não vou nem pedir por isso, eu vou só agradecer. Queridos, um coração grato é algo que Deus não despreza, jamais. Mas quando você fala para o Senhor, Pai, eu estou atrasado, Senhor, me ajuda a chegar no trabalho, no horário. Isso não é pequeno demais para Deus, porque o nosso Deus é o teu Pai. E a pequena oração que você faz, que parece pequena,
Aos teus olhos, ele é muito importante, porque como nós temos falado aqui nesse canal, o desejo do coração de Deus é ter comunhão conosco. Então, quando você de repente está lá cozinhando, tomando um banho, dirigindo, caminhando, e você falar para Deus: Pai, estou sentindo uma tristeza tão grande no meu peito, Senhor, me ajuda, Deus, me põe de pé, Senhor, eu tenho tanta coisa para fazer. Você pedir o auxílio do Deus Todo-Poderoso e dizer para Ele em outras palavras que a salvação dele é infalível, né? Não falha, agrada o coração dele. Tá bom? Então não deixe de orar achando que os seus motivos são pequenos demais. Versículo 14. Tira-me do atoleiro, não me deixes afundar. Liberta-me dos que me odeiam e das águas profundas. Não permitas que as correntezas me arrastem, nem que as profundezas me engulam, nem que a cova feche sobre mim a sua boca. Responde-me, Senhor, pela bondade do teu amor. Por tua grande misericórdia, volta-te para mim. Não escondas do teu servo a tua face. Responde-me depressa, pois estou em perigo. Aproxima-te e resgata-me. Livra-me por causa dos meus inimigos. Tu bem sabes como sofro zombaria, humilhação e vergonha. Conheces todos os meus adversários. E sim, Deus conhece todos os adversários de Davi. Conhecia todos os adversários de Davi. Conhece também aqueles que se levantam contra você. Verso 20. A zombaria partiu meu coração. Estou em desespero. Supliquei por socorro, nada recebi. Por consoladores e nada encontrei. Então nós vemos aqui que Davi realmente ele estava sozinho, passando por toda essa situação de tanta tristeza, e ele estava, vamos dizer assim, recorrendo àquele que o podia salvar, que era Deus, porque embora fisicamente ele estivesse sozinho, ao contrário, ele não estava só, ele tinha a presença do Todo-Poderoso. E esse versículo 20, você também pode encontrar uma relação dele com Cristo lá em Mateus 26, a partir do versículo 56, porque também Jesus foi abandonado, né? Quando ele precisou dos seus discípulos, todos foram embora, mas Jesus também não estava sozinho, né? Jesus tinha o Pai e ele estava em obediência, cumprindo a vontade do Pai. Versículo 21. Puseram fel na minha comida e para matar minha sede deram-me vinagre. Bom, aqui Davi estava dizendo que as pessoas estavam realmente se levantando, agindo com ele de maneira infiel, de maneira má, de maneira propositalmente malvada, né? Você fazer uma coisa na comida da outra pessoa é você realmente ter um plano e agir. E se você gosta de anotar referências, Marcos 15, 23 e João 19, 30 se referem ao momento em que na cruz o Senhor também recebeu o vinagre. Verso 22, que a mesa deles se lhes transforma em laço. Preste atenção nesses versículos que vão do 22 até o 28, porque eles se referem simplesmente a Davi, né? Jesus vai nos ensinar uma lição diferente lá em Mateus capítulo 5. Então veja só, versículo 22, que a mesa deles se lhes transforma em laço, tornem-se retribuição e armadilha. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver. Faz-lhes tremer o copo sem parar. Despeja sobre eles a tua ira, que o teu furor ardente os alcance. Fique deserto o lugar deles, não haja ninguém que habite nas suas tendas, pois perseguem aqueles que tu feres e comentam a dor daqueles a quem castigas. Acrescenta-lhes pecado sobre pecado, não os deixes alcançar a tua justiça, sejam eles tirados do livro da vida, não sejam incluídos no rol dos justos. Então, essa parte, meus queridos, está falando especificamente de Davi, não de Cristo, porque o que nós somos ensinados em Cristo Jesus está lá em Mateus, capítulo 5, verso 43 e 44. O Senhor, Ele nos ensina a orar pelos nossos inimigos, né? Perdoar os que nos perseguem. O Senhor nos ensina a não pagar o mal com o mal. Mas a gente precisa entender que Davi aqui não tinha a revelação de Cristo. E, portanto, em vida, ele queria ver a justiça. E então ele fala, Pai, eu preciso que o Senhor venha em meu favor. E o Senhor dê a paga para essas pessoas daquilo que eles estão fazendo comigo. E embora a gente fique pensando, poxa, Davi estava desejando o mal para os outros. Por outro lado, eu penso que é louvável Davi simplesmente depender de Deus para ser o justo juiz e ele não se levantar e correr atrás das situações com exércitos e com a própria força para se justificar. Continuando, verso 29.
Grande é a minha aflição e a minha dor. Protege-me, ó Deus, a tua salvação. Verso 30. Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei a sua grandeza com ações de graças. Isso agradará ao Senhor mais do que bois, mais do que touros com seus chifres e cascos. Os necessitados o verão e se alegrarão. A vocês que buscam a Deus, vida ao seu coração. O Senhor ouve o pobre e não despreza o seu povo aprisionado. Espera só um pouco que eu tenho que fazer uma observação para vocês aqui. No versículo 30 e 31, Davi está fazendo uma comparação entre louvar o Senhor com ações de graças, né, de bendizer o nome dele e dizer que isso agradará ao Senhor mais do que bois. Lembremos que Davi viveu na época da lei. Haviam sacrifícios previstos no livro de Levíticos que tinham a ver com a justificação, com os holocaustos e tudo mais. Deus havia requerido que os sacrifícios fossem feitos, mas aqui Davi ele já tinha uma revelação. Davi sabia que engrandecer o nome do Senhor e agradar o Senhor com as nossas atitudes e buscar a comunhão com Ele era algo que Deus prezava mais do que simplesmente sacrificar animais sem ter um coração rendido a Ele. E aí, então, aqui diz no versículo 30 e 33 que o Senhor ouve o pobre e Ele não despreza o seu povo aprisionado, né? Então, que bom saber que o Senhor é conosco, né? Quando fala pobre, podemos pensar financeiramente falando, mas podemos falar também da nossa condição, né? De meros homens, né? Seres mortais e dependentes da graça do Senhor. E para terminar, o versículo 34 até o versículo 36 diz assim: louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo que nele se move, pois Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá. Então o povo ali viverá e tomará posse da terra, a descendência dos seus servos herdará, e nela habitarão os que amam o seu nome. Preste atenção que os versos, os verbos destes versos estão no futuro. Se refere a um tempo que há de vir. Eu estava lendo a Bíblia de Estudo e diz que se referem ao milênio, né? Um tempo em que ainda nós não chegamos, mas chegaremos, em nome de Jesus. Eu espero que esse salmo, apesar de ter sido tão longo, tenha abençoado o seu coração. E eu espero você amanhã, se o Senhor permitir, para nós meditarmos no salmo de número 70.